Hoje eu vou ranquear os vilões de Naruto, do Naruto clássico até o Shippuden. Só que hoje é só o clássico, então deixa o like e se inscreve aí se você for fã de Naruto. Basicamente aqui temos os vilões de Naruto, né? Todos, do começo até o começo de Boruto. Não vou ranquear o que vem depois, até porque eu não vi todo o Boruto, né? Primeiramente, Mizuki, primeiro vilão do Naruto, serviu pro Naruto ser graduado na Academia Ninja, manipulou Naruto. Então, acho que pro vilão inicial, cara, um vilão de primeiro episódio, de um episódio só, eu acho que ele é um vilão até que bacana, mano. Eu não acho ele ruim, não acho ele medíocre. Manipulou o Naruto, fez Naruto evoluir, amadurecer um pouco logo no primeiro episódio. Então eu acho ele bacana, vocês concordam? Teve um leve desenvolvimento, mas não teve aproveitamento. Mizuki? Não, cara, claro que ele teve, pô. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa sobre ele. Outro dia eu tava vendo. Outro dia não, né? Já faz uns anos. Foi quando eu tava começando a ver Naruto e eu não sabia o que que era filha. O Mizuki tem basicamente. Eita. Tem um filho de Naruto clássico, em que o Mizuki vira um tigre graças à maldição das sombras, que ele tá na cadeia, ele foge de lá. E ele vai atrás do Naruto e do Iruka. Aí Naruto já tá com Rasengan e tudo mais. Isso é depois que sai da vila. Olha isso aqui, cara. Sem condição. Tem um episódio que ele vai atrás do Naruto pra conseguir a vingança dele e eles lutam. O Naruto até acerta ele com o Rasengan. É um episódio até que legal, mano. Não é horrível. É um episódio até que legal. Pra quem gosta de detalhes assim. Então, eu acho que o Mizuki é um vilão bacana até. Haku, pra mim, é um vilão que, cara... Eu diria que ele é outro nível... Não. Eu acho ele muito bom, sim. Ele é quase 10, acho que um 8 ou 9 mais ou menos. É um vilão muito legal, tem uma história maneira. É o primeiro vilão com história triste de Naruto. A história dele é o quê? Ele é um cara muito talentoso, aí a mãe dele era de um clã. Só que o pai dele não sabia disso. Aí tá bom. O pai dele descobre que a mãe dele era de um clã proibido. Aí ele tenta matar a mãe dele e ele consegue. Só que aí o Haku desperta o poder e ele mata o pai dele. Aí ele vai morar na rua, porque tá no inverno, né? E porque a comida acabou. Aí tá bom. Ele encontra os Zabuza, né? Que viu que ele tem potencial e vai treinar ele. E eu achei uma história até que legal, mano. Ele vira literalmente uma ferramenta de Naruto. Ele dá uma motivação pro Naruto, que ele vê, pô... O Naruto aprende com ele que os ninjas não devem ter emoção. Aí Naruto fala assim no final do episódio, quando eles morrem. Se ser um ninja significa não ter emoção, eu vou mudar o jeito dos ninjas. Aí, mano, eu acho esse vilão aqui muito bom. Eu só não acho ele outro nível, porque, sei lá, eu acho que ele não é o protagonista da própria história dele. Ele é mais um secundário. Ele é um ótimo vilão secundário. Ele é outro nível nos secundários, mas como vilão principal, ele não daria conta. Não seria um ótimo vilão principal, não seria um ótimo vilão final, nem de arco. Mas, não, de arco sim, de arco sim. Eu acho que ele foi um bom vilão, acho que ele foi muito bom. Vocês concordam? Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. O primeiro vilão de Naruto. Caraca, mano, percebi agora, Naruto só tem vilão bom, mano. Esses três vilões aqui são os primeiros de Naruto. E os três são ótimos, mano. Ó, o cara é o primeiro vilão de Naruto, já tem um título muito maneiro, o Demônio do Gás Oculto. Tem um jutsu muito maneiro, que é o jutsu de Sokutar da Névoa. Põe medo nos Genin. O Naruto peida pro Zabuza, no começo, é claro. Ele também tem uma história maneira. Não tô falando que história triste é história maneira, tá? Tô falando que a história dele é maneira porque é bem feita, e não porque é triste. Porque se fosse só história triste, seria o que tem história mais triste ganha. E eu não vejo assim. Os caras queriam um ninja muito bom pra lutar na guerra. Aí criaram tipo que um Battle Royale na Academia Ninja. Onde o aluno que ficasse vivo por último, venceria. Aí basicamente os moleques saíram na mão. E o que venceu, o mais forte, né, o último sobrevivente, foi considerado o Genin ou Chunin, alguma coisa assim. E ele basicamente se graduou. E, mano, só essa motivação não, né? Só esse passado assim, eu já acho outro nível. Mas fora isso, o vilão tem muita imponência, muita aura, ele consegue peitar o Kakashi. É o primeiro vilão que faz o Kakashi, caraca, ficar sem ter o que fazer. Ele literalmente deixa o Kakashi mãos atadas. Naruto e o Sasuke tem que improvisar um plano, tem que amadurecer. Mano, eu acho que ele é um vilão outro nível. Outro nível, na minha opinião. Próximo vilão, Gaara do Deserto. Na época que ele era vilão, porque se for considerar o Shippuden e o que vem depois, não conta. Então, cara... O Gaara como vilão, cara, ele era psíquico. Não vou pesquisar aqui não, porque senão eu vou enrolar um pouco. Mas ele era psíquico, mano. Olha a cara desse mano aqui, mano. Olha se isso não dá medo. Se tu vê se o cara desse aqui. Os caras vão lá provocar ele no Exame Chunin, que ele vai subir contra o Sasuke, né? Aí os caras já ameaçam. Ó, não ganha deles não que eu fiz a aposta. O Gaara pega e mata os dois ninjas ali na frente do Shikamaru e do Naruto criança, mano. O cara quebra o Lee todo, deixa o Lee com a perna toda quebrada, o braço todo quebrado, deixa a costela dele toda quebrada. Mano, o cara dava medo. Fora que ele tem um passado muito bom também, claro, também triste, porque infelizmente todo personagem de Naruto tem um passado triste.
Mas como eu disse, mano, é muito bem feito. Inclusive eu acho melhor até que o Zabuza. Ele foi um ótimo vilão no final do arco. Ele é tipo que um Naruto, só que um Naruto que não teve ninguém. Um Naruto que não teve amigo, que não fez laço, que só teve coisa ruim. Eu acho até que ele é pior, porque, mano, o pai dele tentou matar ele, o tio dele tentou matar ele, a vila inteira tentou matar ele, a vila inteira despezou ele a vida inteira. Cara, pior que do clássico tem vários bons e poucos ruins. Cara, eu acho que no clássico não tem nenhum vilão realmente ruim. Ruim, eu acho que não. Bora ver que mais pra frente se eu discordo disso. Fora que depois que ele vira Kazekage, o pessoal começa a respeitar ele, é muito gratificante, mano. Tu vê que o cara realmente evoluiu. Não é algo que simplesmente acontece do nada. Mas estamos falando aqui como vilão. E como vilão, eu acho que o Gaara era outro nível. Agora, como personagem, eu também acho que é outro nível. Também acho. Próximo vilão, Kabuto Yakuchi. Acho que é esse o nome dele, né? Cara, o Kabuto era um personagem que quando eu acompanhei Naruto pela primeira vez, eu não esperava que ele era um vilão, cara. Na minha cabeça, não passava por isso. Tipo, não tinha a menor chance na minha cabeça dele ser um vilão. Pra mim ele era mó gente boa, eu gostava desse personagem aqui, eu lembro dele. Eu falava, caraca, mano, quando o Kabuto vai aparecer de novo? Aí ele aparece do lado do Orochimaru, eu falo, o que é isso, mano? Aí depois ele aparece do lado do Orochimaru de novo, eu falo, mano, ele tá do lado do Orochimaru, eu fiquei boladão, mano. Eu lembro disso, eu fiquei realmente bolado. Mas eu acho o personagem, nessa versão aqui, pelo menos, acho que ele é outro nível até, mano. Ele foi um bom traidor. Eu acho que os vilões de Naruto são bons traidores. Eles conseguem manipular muito bem os protagonistas e também quem tá vendo. Quem tá vendo nunca espera a traição que vai vir. E sempre é um negócio muito bem feito, mano. Então, eu acho ele outro nível também. Mas claro, não, apesar de que ele também não serve pra ser um principal. Por mais que ele tenha assim, não, pera. Temos que reconhecer que o cara é brabo, até porque, pô, o cara peitou a Tsunade, que era uma das 3 Chunin lendárias. E o cara era o quê? Nível Chunin, se não me engano. Tava fazendo exame Chunin pela quarta vez. Enfim. O cara peitou a Tsunade, conseguiu vencer ela. Levou um Rasengan pro Naruto por causa do roteiro. Com certeza por causa do roteiro. Porque se não fosse, ele ia matar o Naruto também, mano. Bora concordar com isso aqui. Então eu acho o Kabuto até que muito brabo. Na minha opinião, ele é outro nível. Kunai Play, boa noite. Salve, mano. Boa noite. Kabuto nunca me enganou. Cara, pra mim me enganou, mano. E realmente foi uma enganação que eu não gostei. Eu fiquei com muita raiva dele. Gaara como personagem é realmente outro nível. Muito bom ou talvez outro nível. Gaara só todos os vilões de Naruto clássico, menos Orochimaru. Menos Orochimaru? Não. Não. Ele não venceria o Sasuke com a Maldição das Sombras. E também não venceria o Itachi. E também não venceria o Kisame. E também não venceria o Kimaru. Alguns momentos depois. Eu acho que ele venceria... Não, apesar de que se ele tivesse descontrolado, ele talvez ele venceria o Kimaru sim. Mas fora isso, eu acho que não venceria os outros não. E o Pain também não. Ele não venceria o Pain. Então ele não venceria os vilões do clássico. Pra mim, Kabuto ficava no muito bom. Mas a gente tá considerando aqui o Kabuto do clássico. E não o Kabuto, os dois. Quando chegar nesse aqui, a gente vê. Orochimaru, outro vilão muito bom. Só que esse aqui eu acho que é outro nível à frente de todos. Mano, quando o cara chegava era imponência. Aquela musiquinha dele que vai do clássico até o meio do Shippuden. Pô, sinistra, mano. Tipo, o cara literalmente pega o pergaminho. Abre a garganta dele assim. Abre a boca bem aberta. E pega o pergaminho e come o pergaminho. Engole. Mano, o que é isso? Então, eu acho que ele é um vilão outro nível até o clássico. Porém, no Shippuden, cara, eu acho que ele fica bem meh, mano. Ele fica muito, sei lá, meio inútil. Ele não conseguiu derrotar nenhum Akatsuki. Inclusive, foi humilhado por todos que ele tentou lutar. Foi humilhado pelo Pain, pelo Itachi, pela galera toda, mano. Então, eu acho que se fosse considerar o Orochimaru no Shippuden, ele ficaria aqui no bacana. Mas, mano, só por ele ter matado o primeiro Hokage. O primeiro Hokage que apareceu em Naruto, né? Não o primeiro Hokage de verdade. Ter conseguido meio que fazer um ataque sozinho, ter construído uma aldeia sozinho, ter feito vários experimentos, ter sido o primeiro vilão mais brabo de Naruto que teve, que realmente põe medo de uma galera, inclusive nos personagens do próprio Naruto, conseguiu fazer o Sasuke ficar de cara, o Sasuke ficou sem movimento, mano, sem reação. O Sasuke que peitava geral, o Sasuke que peitava personagem, tipo, assassino contratado, assassino experiente, que peitou os Zabuza aí sem medo. Então, mano, pra mim o Orochimaru é outro nível. O Sasuke ficou com medo dele, o Sasuke ficou tremendo sem reação. O Orochimaru só não merece ser tia, só porque o Shippuden estraga ele. No Shippuden ele só fez reviver os Hokage. No Shippuden ele é medíocre. Eu acho que realmente. É porque no Shippuden ele é mais um vilão. Ele quer mais, tipo,
no clássico, ele é meio que centro das atenções. Tudo que acontece no clássico, tirando o arco do Zabuza, acontece por causa do Orochimaru. Agora no Shippuden, do começo até o arco da Guren, tudo que acontece é por causa do Orochimaru. A partir daí, não tem mais nada a ver com o Orochimaru. Aliás, o arco do Gaara não tem nada a ver com o Orochimaru também. O Orochimaru não é mais tão importante assim no Shippuden. Mas enfim, eu acho que pelo clássico eu deixaria ele em outro nível. Se a galera quiser, desço ele um pouco mais. Mas pra mim ele é outro nível e ninguém tira ele daqui não. Só pelo clássico, mano. Olha esse outro vilão aqui, figurante aqui, que ninguém sabe o nome dele. Eu vou colocar ele no ruim, porque eu não sei o nome dele. Não é lembrável. Eu não acho ele, tipo, ele não me dá raiva o suficiente pra eu botar ele no lixo. E também não tem nada, nenhuma qualidade nele que eu falo, pô, medíocre. Então, inclusive já vou deixar esses aqui também, porque esses aqui eu também não lembro deles. Cadê? Tinha outros aqui. Esse, deixar aqui no ruim, porque eu não lembro deles. O Nozu eu vou deixar até no medíocre, porque eu acho a habilidade dele legal. E eu lembro dele. Acho que ele lutou contra o Choji, né? E contra o Kankuro. Não, o Shino. Ele lutou contra o Shino. Não, o Gato. Por que o Gato tá na lista? Eu não acho o Gato ruim. Eu acho o Gato medíocre. Até porque, pô, ele é só um milionário que manipula o pessoal. Que contrata os assassinos. Então, trata demais dele. Mas também não acho que ele é ruim. Ele conseguiu fazer um arco bom. Graças a ele, os Zabuza e o Haku existem. Todos os personagens secundários são deixados de lado no Shippuden, pra focar só no Naruto e Sasuke. Mentira, Gaara é bem focado no começo do Shippuden, no meio também. Por mais que ele não esteja lutando sempre, tem outros pontos de Naruto Shippuden que mostram o Gaara sendo desenvolvido, como Kazekage e tudo mais. Outro personagem que também aparece muito no Shippuden, e não é esquecido, Itachi, Deidara, Sasori, Tobi, Hidan. Não, Hidan nem tanto. Mas o Kakuzu, a Konan, o Pain principalmente, o Nagato, Danzo principalmente, que aparece no Shippuden, o Kabuto até. Pô, o que você falou foi meio mentira, mano. Alguns personagens assim foram deixados de lado, mas teve muito personagem de Naruto clássico que apareceu no Shippuden e foi realmente desenvolvido lá. Então, mano, falar que o Shippuden estragou os personagens, quer dizer, deixou de focar neles, a maioria, assim, talvez, os Genins. Ah, o Neji realmente perdeu o foco, o Rock Lee também. Mas em compensação tivemos o Gai e o Kakashi recebendo mais destaque do que eles receberam no clássico. Então, pô, pra mim compensou. Então, cara, pra mim, o Itachi já no clássico e também no Shippuden, ele é cinema, mano. Um dos melhores vilões de Naruto, eu acho que até melhor que o Orochimaru. Pô, o Sasuke só existe por causa dele. 90% dos eventos de Naruto só existe por causa dele e também por causa do Obito, mas não vou falar sobre isso depois. Cara, pra mim, o Itachi é cinema. Tem todo o lance dele com o Sasuke, que ele fala assim, não, se você quer me matar, você tem que conseguir mais ódio. Seu ódio é fraco, mano. Você não tem ódio suficiente. Pô, eu acho isso muito brabo. Ele massacrou todo o clã Uchiha sozinho, quer dizer, no clássico, porque no Shippuden teve o retcon de que o Tobi ajudou ele, mas enfim. Ele é o cara que levou a culpa de assassinar um clã que ele nem queria assassinar. E pra mim, eu acho isso muito brabo. Inclusive o pessoal fala, não, Itachi não é vilão, que não sei o que. Pô, mano, o cara assassinou gente inocente. Provavelmente criança Uchiha e bebê Uchiha. Aí tu vai dizer que ele não é o vilão. Pô, vilãozaço, mano. Vilãozaço. Itachi é um ótimo personagem, um ótimo vilão. Claro, ele não queria fazer nada do que fez. Foi porque ele foi obrigado a fazer. Mas, mano, ainda assim ele é um vilão. Querendo ou não, ele fez. Ele poderia muito bem ter feito igual Shizui e se livrar dessa culpa. Teria morrido como um herói. Mas enfim, né? Ele foi o herói da Folha e o vilão dos Uchiha. E algum ser humano que tem algum problema, alguma deficiência mental, algum neurônio faltando, discorda de que o Itachi seja outro nível? Eu desceria o Itachi... Ah, não. Ah, não, Gustavo Santos. Você arrumou inimigo, mano. Você arrumou inimigo. Eu desceria o Itachi. Acho superestimado. Acho mal planejado a história dele. Pelo menos não acho tão planejado como muita gente acha que foi. Ah, não, mano. Que isso? Ah, meu Deus. Então, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Só porque o autor de um mangá, que é postado semanalmente, não pensou em tudo, desde o primeiro capítulo, ou então o 10º, sei lá. Aí, chega no capítulo 100, ele tem uma ideia. Pô, vou fazer isso, vai ficar maneiro. Aí ele faz no 300. Aí tu fala, desceria ele porque não foi planejado desde o início. Mas se for assim, então,
talvez não desde o início o Orochimaru foi pensado pra ser o vilão que aparece no clássico e desaparece no Shippuden. Ou então, desde o início foi pensado que Naruto ia ser um anime de culinária, depois que eles mudaram de ideia. Vai dizer que Naruto é ruim, um anime de ninja ruim. Pô, eu achei esse argumento fraco, mano. Todo respeito. O Itachi era muito inteligente, tinha como encontrar outro modo que não tivesse que matar todo mundo do clã dele. Na minha opinião, o Shisui morrer foi forçado e basicamente não deveria ter, tipo, o Shisui só morreu por causa do roteiro, mano. O cara tem o olho mais poderoso da vila, eu acho que o Sharingan mais forte tirando do Madara e talvez da Kaguya, tirando da Kaguya e do Indra também. E mesmo assim, o Danzo, que não tinha nenhum Sharingan, ou se tinha era um Sharingan fraco, conseguiu roubar o Kotomatsu Kami dele. E ele com o Kotomatsu Kami ainda assim poderia meio que manipular o Danzo a devolver o olho pra ele. Ele só não fez porque ele é burro. Quer dizer, porque ele é burro não, né? Porque o roteiro não deixou ele fazer. Que ele é um personagem, querendo ou não. Então, pô, pra mim o roteiro de Naruto força demais algumas coisas. Tipo, não que isso seja ruim. Porque, pô, se não fosse esse forçamento de roteiro, não teria história. Porque o mais importante de tudo é a história, apesar de tudo. Mas ainda assim, eu acho meio forçado. Eu acho que é um elemento de roteiro que dava pra fazer, era uma possibilidade que ele tinha, era um recurso. Mesmo assim, ele não usou, por causa do roteiro. Nada a ver, o Orochimaru já era considerado um vilão, até porque ele já fazia coisa errada. Ah, o Itachi também. O Itachi não é um herói. Cara, o Itachi no Shippuden não é um herói. Ele só é o cara que fez uma escolha. Ele fez uma escolha difícil. E ele escolheu um lado. Ele escolheu um lado. Até porque, se você for reparar, ele poderia muito bem ficar do lado do clã dele, matar todo mundo da Folha e ser reconhecido como um herói dos Uchiha. Mas não, ele é meio que um... como pode dizer? Cara, ele é um Hokage das sombras, mas ainda assim isso não faz dele uma pessoa boa. Não é porque ele é um Hokage das sombras que ele é um cara do bem. Ele matou inocente, não dá pra dizer que ele é do bem. Sim, teve retcons, teve, mas eu acho que nada disso salva o Itachi de ser um vilão, realmente. Cadê o Obito da Máscara Branca? Cara, tem o Obito com um olho só. Quer dizer, os dois Obito tem um olho só, né? Nem sei por que eu falei isso, acho que tem algum problema. Tem o Obito Tobi e o Uchiha Madara, que é o Obito só que com máscara. Não sei por que não tacaram o Obito na tier list, mas enfim. O que eu quero dizer com isso é que não fui eu que fiz a tier list, até porque se eu fosse fazer, eu não tacava o cara que matou a Rin e o cara que ajudou o cara a matar a Rin. Eu não faria isso. O problema não é ser planejado desde o início, o problema é não fazer sentido com o decorrer da história. Parece que o Kishimoto não sabia o que fazer com ele. Ah, aí eu já não sei tanto assim. Eu acho que ele realmente sabia o que fazer com ele, só que a partir do momento da guerra, onde ele vira o Wado Tensei, aí sim eu concordo que ele não sabia o que fazer nessa situação. Aí ele falou, pô, vamos reviver o cara para ele encontrar o Sasuke e tentar fazer o Sasuke mudar de ideia meio que um pouco, para o Sasuke do bem. Ele não sabia como fazer o Sasuke do bem por uma forma boa. Eu achei a forma até que decente, mas não achei tão boa assim. Tipo, o Itachi parar o Wado Tensei achei meio forçado. Achei meio Deus Ex Machina. Bom, dito isso, o Itachi poderia ter feito mais coisas, mas o roteiro não deixou. Também, mano, o Itachi... Na real, não foi nem questão de roteiro, né? O Itachi claramente não queria matar o Sasuke. Eu genuinamente me incomodo muito com o Itachi mandar o Sasuke matar o seu melhor amigo. Essa fala já mostra que o Kishimoto não sabia o que fazer com o Itachi completamente necessário. É porque, cara, o Itachi, querendo ou não, ele queria que o Sasuke ficasse mais forte possível, conseguir o Mangekyo Sharingan, pra depois ele meio que revelar pro Sasuke que ele poderia conseguir mais poder ainda com o Mangekyo Sharingan Eterno. Tanto é que ele meio que antes de morrer, na real, não antes de morrer, né? No começo da luta ele fala, não, você quer saber o nome do cara que me ajudou a matar o clã Uchiha? Uchiha Madara. Ou seja, ele queria que não só ele morresse, mas também o Obito morresse. Já que assim, a Vila da Folha estaria meio que em tese segura. Um pouco mais segura. Ok, ele poderia redirecionar o ódio pro Pain, só que aí não teria muito sentido, já que o Pain não ajudou ele a matar o clã Uchiha. Então não faria muito sentido. Tá ligado? Então o plano do Itachi não era só morrer. Ele não queria morrer sozinho. Ele queria morrer, passar poder pro Sasuke se proteger do Tobi. Ou então ele ir atrás do Tobi e conseguir matar ele.
por vingança, por vingança. Ou seja, querendo ou não, tudo foi um plano do Itachi. Vamos pro Kizami, o Itachi já tá decidido. Eu acho que não tem discussão sobre o Itachi ser outro nível. Por mais que tenha retcons, sim, teve retcons. Mas isso não faz o Itachi ser um personagem ruim. Na real, eu acho que esses retcons meio que valorizaram mais ainda o personagem. Conseguiram fazer ele meio que... Como eu posso explicar? Dar mais camadas a um personagem que não tinha tanto mais pra ser seguido. Tipo, o plano era o quê? Sasuke eliminava o Itachi, completava a vingança, botava pra Folha. Só que o Kishimoto pegou, adicionou mais camadas, conseguiu estender mais o anime, conseguiu fazer mais dinheiro com isso, porque querendo ou não, o Itachi deu muito dinheiro, era um personagem muito amado, e ele conseguiu fazer esse personagem amado ser melhor ainda do que ele já era. Inclusive, eu lembrei do jogo Naruto Ultimate Ninja 4, que o Itachi é simplesmente impossível de vencer. Acho que é o 5 na real. Mas enfim, vamos pro Kizami logo. Cara, o Kisame, cara, não é um personagem que eu, como eu posso dizer, eu não gosto muito do Kisame. Eu gosto da versão dele do Voice Maker porque eu acho muito engraçado. Ali sim eu gosto muito do Kisame. Mas, cara, o Kisame é um bom personagem. Só que eu não gosto tanto dele não. Pra mim, ele é bacana. Pra mim, ele é bacana. Tipo, ok, ele tem uma história muito... não tanto legal assim. Ele é só um cara desconfiado. Ele não é só um cara desconfiado, mano. Ele tem um pouco de camada assim. Querendo ou não, ele tem camadas. Tenho que admitir isso. É porque eu sou meio, como eu posso dizer? Quando eu não gosto muito de um personagem, eu não puxo tanto sardinha pro lado dele. Pô, pra mim, o Kisame é só bacana. Tipo, eu lembro que antes de eu terminar Naruto Shippuden, eu via muito no Voice Maker o Kisame de lá. E, tipo, eu era muito apegado ao Kisame de lá porque ele é muito engraçado. O jeito dele falar também era muito legal. Só que aí, quando eu fui ver no Shippuden, tô nem falando da dublagem atual. Tô falando do começo. Ainda assim, do começo do Shippuden, eu não achei ele tão engraçado assim quanto ele era no Voice Maker. Então meio que eu perdi um pouco do afeto do personagem. De frente do Deidara, mas Deidara eu falo mais pra frente. Você tá zoando, né? Só pode. Mano, é a minha opinião, mano. Mas se vocês tiverem algum argumento pra dizer que o Kisame é outro nível, ou então lixo, comenta aí. Só que pra mim, não. Kisame é um dos ninjas mais ninjas de Naruto. Do sentido real da palavra. Ele obedece ordens e prefere se desviver do que passar informações. Isso é verdade. Isso é verdade. É porque eu não acho ele tão carismático assim. E também eu não lembro muito do personagem. Eu acho que ele não apareceu tanto assim. Se alguém discordar, comenta aí, rapaziada. Eu deixo ele mais pra frente. Mas enquanto vocês não comentam, eu vou pro Kidomaru. Kidomaru é um vilão que serviu pra lutar contra o Neji, assim como todo o Quarteto do Som serviu pra lutar contra algum Genin, dos 5, né, de Konoha. Só que eu não acho que ele teve uma história tão legal, não acho que ele teve um desenvolvimento também legal, não acho que a transformação dele é muito maneira. Eu só gosto do personagem porque no jogo Naruto Ultimate Ninja 5, se não me engano, ele é muito roubado quando você joga com ele no chakra ilimitado, eu sou muito bom com ele. Aliás, nem precisa disso. Tu ficar spamando o quadrado, você é muito bom com ele. Mas no anime, eu acho ele bem medíocre. Medíocre pra ruim. Medíocre pra não dizer ruim. Apesar dele botar respeito, os dois humilham o Sasuke, mas pô, Sasuke era Genin, os caras tinham marca da sombra, marca da maldição, e ainda assim usaram. E se não me engano, ele ainda foi humilhado pelo Sasuke, né? Lá no começo. No final, no caso do clássico. Porque Kisame tá justo. Eu acho que ele é da hora, mas ele não fez nada de tão vilanesco, pelo que eu me lembre. Tipo, esses aqui são maldade pura, mano. Não, pera, sai daí, Kabuto, sai daí. Sai daí, Kabuto. Kabuto era só um cara que não sabia o que ele tá, o que ele era, ele só não sabia que ele era. Igual o Haku, igual o Haku. Inclusive, eu acho que todo fã de Naruto, né, ele só não sabe quem ele é, tirando o Itachi. Resumi todos os fãs de Naruto agora. O Kisame realmente é foda, em quesito de palhaçada, digamos assim. Mas por ele como bacana é exagero. Ele matou seu líder, se não me falha a memória, a equipe, quando ele fez a missão, deixou sua equipe. Só que se não me engano, a equipe dele, o líder dele, o pessoal todo, traiu ele. Então, eu acho que ele teve até um motivo aceitável, como vilão. E também o pessoal que ele traiu não era o pessoal do bem. Então, não é um ato tão vilanesco assim como assassinato do clã, ou então fazer experimentos em 100 crianças, que nem o Orochimaru fez, ou então tentar assassinar vários e vários Chunins, ou então Genins, ou então Jounins, ou então só assassinar toda uma academia ninja. Tipo, nenhum deles fez isso. E o Kisame também não. Então não acho que o Kisame é outro nível, não. Também não acho ele muito bom, não, porque eu não acho ele tão carismático assim, no anime. Mesmo o dublador antigo, que tinha uma voz legal, ainda assim eu não acho ele tão carismático assim.
Jirobo, o vilão que serviu como escada pro Choji, mas na real, eu acho que todos os vilões do Quarteto Som serviram como escada, então colocaria no medíocre aqui todos. Só que a Tayui eu acho que não. Eu gosto da flauta dela. Acho legal. Então deixaria no bacana. Kimimaro, eu gosto dele também. Acho ele um vilão um pouco mais legal. Não acho ele, pô, muito bom, então outro nível. Mas legal ele é. Então é isso.